Muito bom dia a todos. O professor Tibério Feliz me chamou para dar algumas palavrinhas para vocês a respeito da produção de materiais didáticos acessíveis. Muito importante que vocês entendam que quando se produz um material didático para um público, esse material didático deve estar adaptado ao público deficiente. Muito mais que uma questão legal, até porque a lei pede para que você adapte o conteúdo ao Libras e pede para que você faça também a transcrição do vídeo, a audiodescrição, muito mais que uma questão legal, você deve fazer por uma questão ética e também por uma questão pedagógica. Nem todos os alunos eles têm o mesmo alcance. Alguns alunos vão ter mais dificuldade de audição do que outros, ou alguns alunos vão ter mais dificuldade de visualização do conteúdo do que outros. Então você deve pensar o máximo possível que esse conteúdo seja acessível para um vasto público. Na educação à distância, que é onde vocês militam, o público é um público de fato que tem acesso às novas tecnologias de informação e comunicação, salvo o melhor juízo. E por ter acesso a essas novas tecnologias, a produção de acessibilidade ela é muito mais facilitada. Vamos citar um exemplo para vocês. No passado, o cego só tinha uma possibilidade de ter acesso a um conteúdo escrito. A única possibilidade dele era que esse conteúdo fosse em braille. Fosse feito através da impressão em braille, e ele poderia, através do toque, dos seus dedos com a página, verificar o que estava escrito ali. Hoje, a produção de materiais escritos para o público cego é facilitada, por exemplo, pelos leitores de tela. São softwares que leem a tela para você. Eu vou citar um exemplo para vocês, que é justamente o software NVDA. Esse software ele é como eu acabei de falar, um software leitor de telas, tá? E esse software leitor de telas, o que ele faz? Há um documento em PDF que você simplesmente, ao ligar o NVDA, vai sair lendo todo aquele conteúdo escrito para todos vocês, Então a descrição, por exemplo, que eu baixo aqui, que é o NVDA, uma plataforma para leitura de tela, um programa em código aberto que vai ler o Windows para facilitar a inclusão digital de deficientes visuais. NVDA é um acrônimo para Non-Visual Desktop Access, traduzido para o português significa desktop de acesso não visual. A questão do programa ele é baseado numa leitura sintética de textos localizados abaixo do cursor do mouse. Então, ou seja, após o aplicativo ser configurado, ele se torna capaz de fazer a leitura de qualquer texto, fazendo com que seja possível o uso do computador por deficientes visuais. O programa está disponível em até 20 idiomas diferentes, o que faz dele um aplicativo realmente inclusivo. A questão do NVDA é a seguinte: primeiro, ele é código aberto. Então, diferentemente do JAWS, que é o software, enfim, que foi comprado até pela coordenação de acessibilidade da universidade, o NVDA funciona bem e é gratuito. Ou seja, mais acessível que isso, impossível. E realmente ele funciona bem. Se nós pudermos fazer aqui uma busca, eu tenho certeza que vocês vão ficar impressionados com as funcionalidades dele. Então aqui, por exemplo, eu acabei de ligar o NVDA. Vocês vão perceber... Atualização do NVDA, diálogo disponível, versão 2013-3 do NVDA. Lembre, atualização LNV fechar. Lembre-me depois. Vocês estão percebendo que à medida que eu vou passando o mouse, ele vai lendo aquilo que está escrito na tela. Baixar e instalar a atualização. A voz do Atualização NVDA... do NVDA disponível, versão 2013-3 do NVDA. A voz do NVDA não é uma voz extremamente agradável, é uma voz de computador, como vocês percebem.
mas é perfeitamente inteligível para o público cego. NVDA é uma plataforma para leitura de tela, programa em código aberto que vai ler o Windows para facilitar a inclusão digital de deficientes visuais. Você vai ter uma leitura daquilo que está escrito na tela. O NVDA é um software que funciona bem, é um software estável, que possui poucas limitações de compatibilidade. Então eu recomendo que na produção de um material acessível, o NVDA seja o software de base para essa produção. Por quê? Porque quando você produzir um texto em PDF, por exemplo, você instala o NVDA, vai abrir aquele PDF e se a leitura estiver de acordo para o NVDA, significa que você vai estar atingindo a um público maior, a um público que é cego, né? Ou que tem dificuldades de visualização, de deficiência com baixa visão, por exemplo. Eu não sou especialista no assunto para falar a respeito de deficiências, mas lidando com as questões de deficiência, a gente chega a alguns conceitos, né, como a baixa visão, como a ausência de total visão, você não enxerga nada. Então o NVDA ele vai te proporcionar esse tipo de experiência. Eu queria falar com vocês um recurso extremamente importante, que é o recurso da audiodescrição. A audiodescrição é um recurso que permite que você transforme imagens, tanto em movimento como estáticas, em palavras. Então você vai fazer uma descrição em áudio de determinado conteúdo imagético. Essa transposição, ela na verdade é uma transposição que não é feita de qualquer maneira. Existem técnicas que lhe permitem fazer esse tipo de serviço com maior acuidade. Uma das técnicas da audiodescrição, e também eu recomendo que vocês façam um curso de audiodescrição, por exemplo, esse é um curso extremamente interessante, lá do pessoal do Espaço Braille, né, que é audiodescrição esculpindo imagens com palavras. Vocês podem procurar na web, tem vários cursos de audiodescrição à distância, e eu recomendo que vocês se atentem às técnicas de audiodescrição. Uma delas, como eu comecei a falar, mas não terminei, é justamente você transcrever ou, na verdade, narrar aquilo que você está vendo, mas de maneira muito objetiva. A objetividade é um dos princípios da audiodescrição. Você não vai fazer uma audiodescrição de uma imagem da maneira que você acha correto, mas de acordo com técnicas específicas. Então, extremamente importante é que aquela imagem narrada ela seja uma imagem que ciclano e fulano eles possam visualizar, de maneira muito objetiva. Cada um processa a informação de uma determinada maneira. Se você subjetivar a sua audiodescrição, obviamente o público que você vai atingir pode não entender da maneira correta, né? Então não há possibilidade de vocês fazerem uma audiodescrição conforme vocês veem a coisa, né? Vocês têm que fazer a audiodescrição de uma maneira muito fria, muito objetiva e também muito rápida. Por que muito rápida? Porque à medida que o vídeo vai passando, você não tem a possibilidade de estar parando esse vídeo. É muito difícil você estar parando o vídeo. Então eu vou fazer aqui, vou colocar para vocês daqui a pouquinho um exemplo de um material que está dentro desses moldes da audiodescrição, dos princípios de audiodescrição. E também queria falar para vocês a respeito de outros dois recursos que são inseridos nos vídeos, por exemplo,
e que são fundamentais para que você transforme o seu conteúdo num conteúdo acessível. É a questão da sinalização em Libras, que exige mão de obra especializada, e hoje é fundamental que a universidade proporcione a questão dos intérpretes de Libras, é até uma questão de exigência nas avaliações. A universidade possui esses intérpretes e vocês têm que fazer uso dessa mão de obra, se não pelos intérpretes da universidade, mas uma sugestão que fica é que vocês façam uso através de um intérprete contratado. O Libras é fundamental para o seu material didático. Ele simplesmente é um recurso que adapta o conteúdo que não é escutado para o público surdo ou que tem baixa audição. O Libras é a segunda língua mais falada no país, segundo muitos, tá? E o Libras também é uma forma de comunicação oficial do pessoal que tem surdez e baixa audição. Não substitui o português, queria falar já de pronto. E por não substituir o português é que você deve também fazer uma transcrição de todas as palavras contidas num determinado vídeo ou num determinado áudio para o público que é surdo ou tem baixa audição. Dá trabalho? Realmente dá muito trabalho. Gasta tempo. Na verdade, tem que existir uma mão de obra somente para fazer esse tipo de situação. Geralmente pode ser até um intérprete em Libras que faz esse tipo de serviço, porque ele fica por conta de adaptar o conteúdo tanto para transcrição quanto para sinalização em Libras. Importante é que vocês tenham uma mão de obra que lhes proporcione esse tipo de situação. A produção de um material didático, um corte de vídeo, enfim, uma edição dos vídeos, ela vai demorar muito mais. Isso não resta dúvida, tá? Mas você vai estar atingindo um público muito maior. Isso é o que fica de recomendação. Agora, tudo isso que eu falei para vocês, que na verdade são apenas alguns toques para que vocês produzam um material mais acessível, eu não tirei do nada. Eu tirei de algumas normas, né, que são normas internacionais para adaptação de conteúdo web. Aí você vai me falar o seguinte, mas espera aí, mas os materiais didáticos eles são apenas materiais didáticos, eles não são conteúdo web como uma página web, né? É uma página de site, por exemplo. Ocorre que muitos dos conceitos aplicados às páginas web, se não a imensa maioria, eles são aplicados também aos materiais didáticos, mais do que isso. Como a produção de materiais didáticos pelo SEAD ela é feita utilizando novas tecnologias de informação e comunicação, as regras aqui constantes são plenamente aplicáveis à realidade de vocês também. Essas normas às quais eu me refiro são as normas da WCAG ou da W3C, né? O que é a W3C? É um consórcio do qual participam as maiores empresas de tecnologia do mundo e as maiores personalidades também de tecnologia do mundo, e são recomendações de acessibilidade para o conteúdo web, a WCAG 2.0. Substituiu a 2.0 a 1.0, trouxe muito mais mudanças. Essas normas são de 11 de dezembro de 2008, né? E elas se subdividem em princípios, recomendações, critérios de sucesso e técnicas de tipo suficiente e de tipo aconselhado. Só uma questão para vocês. É muito trabalhoso fazer uma leitura inteira da WCAG. Na minha dissertação de mestrado, eu fiz a análise da WCAG, dessas normas, e
foi muito valioso aprender cada uma das técnicas, por exemplo, que subsidiam a produção de material didático acessível. São várias as regras. Algumas delas eu acabei de passar para vocês agora. É a questão da audiodescrição, é a questão da sinalização em Libras, é a questão da transcrição das palavras que contêm os vídeos, e talvez essas sejam as mais importantes para se pensar inicialmente na produção de um material didático acessível. Há outras regras que vocês devem cumprir também, mas essas regras são muito mais específicas e estão talvez num segundo momento para a produção do material didático acessível. Vamos pensar os vídeos. Os vídeos, quando se produz um vídeo, você deve pensar numa uniformidade de produção, uma uniformidade de software. Então, por exemplo, nós aqui na Educação Física produzimos os vídeos exportando para o canal do youtube.com. O canal do youtube.com ele já é conhecido da maioria de vocês. Por quê? Porque ele tem os mesmos ícones nos mesmos lugares e da mesma maneira. Você tem aqui a barra do reproduzir, por exemplo, a questão do áudio, aumentar ou diminuir, assistir mais tarde, as legendas ocultas, as configurações, o colocar num player maior e colocar em tela cheia, né? Então, eu falo para vocês o seguinte, esse tipo de situação aqui do youtube.com, se você fizer os vídeos apenas dessa maneira, você vai estar cumprindo um requisito de acessibilidade, que é não ficar variando muito a forma do seu vídeo na tela. Então, por quê? Porque isso confunde o público que não vai poder visualizar esse vídeo na sua inteireza. Então, se a barra do play estiver aqui à direita num vídeo e estiver aqui à esquerda no outro vídeo, para mim, que não tenho nenhum tipo de deficiência, não vai ter problema nenhum. Mas para a pessoa que vai ser cega, ela vai ficar um pouco perdida, né? Ela vai ter que utilizar o software leitor de tela, mas o ideal é que você coloque todos os seus trabalhos de uma maneira uniformizada, de uma maneira padrão, porque isso vai ajudar excessivamente o público que não pode aceder a esse material. Queria deixar para vocês umas últimas dicas, para não me alongar muito. No canal do YouTube há um tutorial muito interessante desse rapaz aqui, Everson Silva, né? Ele coloca para nós como produzir os closed captions, as legendas ocultas, para um material que você vai colocar no YouTube, né? O que são as legendas ocultas? Elas são situações onde você clica aqui no YouTube, né? Pode desligar ou ativar. Então, vou colocar aqui ativo. Você percebe que aqui já começam a aparecer algumas legendas, né? Você está vendo aqui as legendas, né? Para a produção disso, do Closed Captions, aí eu vou querer desligar, vou colocar desligado, ela some. Para a produção do Closed Captions, existem técnicas específicas, e uma delas é através desse programa aqui que ele menciona, que é o Divic. Vou até citar aqui o nome do programa, que de cabeça eu não lembro, né? Que você faz o download através aí da internet. O nome do programa aqui eu não me recordo, mas se você for nesse tutorial dele, através desse endereço, que vocês podem anotar aí, vocês vão ter a oportunidade de aprender como faz o Closed Captions através do canal YouTube. Né? Você utiliza esse programa, faz a transcrição do seu vídeo inteiro, dá um trabalhinho bom, mas você vai fazer a transcrição, depois você vai exportar esse arquivo num arquivo de formato de texto e vai subir através de um recurso especial constante no próprio youtube.com. Gente, foi um prazer falar para vocês, trazer algumas técnicas
de adaptação dos materiais para a questão da acessibilidade. Falo para vocês que não é uma questão muito fácil, dá muito trabalho, mas eu quero encorajá-los a pensar a acessibilidade não como algo setorial, como algo pontual. Por exemplo, existe um determinado curso que exige que seja feita a sinalização em Libras, aí vocês vão lá e vão fazer a sinalização em Libras só porque aquele curso está pedindo. Não. A acessibilidade deve ser pensada de uma maneira geral. Não é um material que atinja um público cego ou um público surdo que você vai ter que adaptar. Por exemplo, você tem um aluno que é surdo, você vai adaptar todos os materiais a ele. Sim, você vai adaptar todos os materiais a ele, mas o pensamento deve ser outro. O pensamento deve ser de que todo e qualquer material produzido ele deve ter os requisitos de acessibilidade. Até porque, pelo critério da reusabilidade, você vai poder utilizar esses materiais em pontos futuros. Então, se você, em outros momentos, se esse material em outros momentos puder atingir outros públicos, fora da universidade, dentro da universidade, aonde quer que seja, você não vai ter mais trabalho. Então você produz um material hoje para um curso em que não tenha deficientes. Então você faz o material sem acessibilidade. Amanhã esse curso é reofertado. E aí na reoferta, o material, enfim, aí tem um público que tem deficiência. Aí você vai ter que pegar aquele material e refazer todo o seu trabalho. E vai ter que readaptar aquele material. E muitas vezes isso não é possível, porque no futuro você não tem mais o projeto salvo, você não tem mais os links desse projeto salvo, né? Falando no caso dos vídeos. E isso vai te dar um trabalho extra. E talvez nem seja possível adaptar no futuro esse material que você tem. Mas o que eu quero dizer é isso. É que pensem a acessibilidade de uma maneira ideológica, de uma maneira geral, de uma maneira que contemple todas as situações. Não pensem em acessibilidade de maneira pontual. São essas dicas que eu queria deixar para vocês. Um grande prazer. Até a próxima. Aparece tela inicial, professora Flávia Alves, ilustrando as atividades realizadas com autistas dentro do projeto Atividade Física para Autistas, FAIFIC UFJF 2013. Aparece tela com créditos diversos. Aparece tela com créditos diversos. Olá, sou Professora Flávia Alves falando. Responsável pelo projeto de Atividade Física para Autistas. Agora eu vou apresentar para vocês uma sequência de atividades de alongamento, flexibilidade e atividades psicomotoras para crianças autistas. Aparece menino com as pernas abertas e sentado no chão. É uma imagem onde nós vamos usar uma sequência de alongamento, trabalhando bastante a flexibilidade, onde a criança ela vai ter, junto a esta atividade, o contato com o profissional, com o professor, que é uma forma afetuosa de nós podermos trabalhar com as crianças. Nesse alongamento, nós vamos trabalhar afastamento de pernas, onde ela vai ter que coordenar membros superiores e inferiores com a ajuda e auxílio do professor. Na segunda Aparece imagem, menino deitado no chão, tendo uma mão segurando seus pés sobre sua ela vai cabeça. ter uma flexibilidade maior e vai ter uma união maior com o professor.